palavra do Senhor, que nessa noite, que a mão do Senhor, ela possa te alcançar e o Senhor possa te dar aquilo que ninguém mais possa te dar. Uma tranquilidade de espírito e uma paz da consciência. Amém, igreja? Essa noite é um motivo muito de alegria poder estar aqui compartilhando uma palavra da parte de Deus para nossas vidas. Livro de Lucas, capítulo 13. Louvado seja Deus. Lá ainda tem mais uma levita lá em casa, viu? Uma menina de 9 anos de idade. Amanhã eu estou indo pregar no culto de libertação, ela está indo louvar. Quando abrir uma oportunidade, eu vou trazer ela aqui. Amém. Essa aí se chama Heloísa e a outra se chama Elisa. Tudo com a letra L, L de Maria. Amém. Glória a Deus, amém. Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 10 e 11. Aqueles que achou, diga amém. E aqueles que não achou, diga misericórdia, que o anjo do Senhor está do teu lado para te ajudar. Tem glória. Lucas capítulo 13, versículo 10 e 11. É uma palavra conhecida, mas ao mesmo tempo uma palavra bem pouca pregada. Amém? Eu vou esperar todo mundo achar. Aleluia, Deus. Lucas fica depois de Marcos. Primeiro vem Mateus, depois vem Marcos, depois vem Lucas e no final um dos profetas, João. Amém, igreja? Ainda não acharam ainda, vamos esperar, né? Vamos esperar porque essa palavra tem poder. Glória a Deus. Teve pessoas, é Lucas capítulo 13, o capítulo é 13, o versículo é 10 e 11. Essa palavra vai ter força nessa noite. Essa noite a gente vamos entender da parte de Deus qual é o caminho que a gente descobre o nosso milagre, qual é o caminho que a gente chega nos nossos objetivos, no nosso propósito. Amém? Então vamos que Jerusalém logo ali é um dia após o outro. Diz assim: a cura de uma mulher paralítica. O título é esse, mas o tema está aqui, ó. Ensinava no sábado numa das sinagogas. Quem leu o 11 aí? E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvado e não podia de modo algum se direitar. Pode sentar aí. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nessa noite ela nos traz uma passagem de uma mulher que tinha 18 anos, que andava encurvada e de maneira alguma ela poderia se direitar. Mas a Bíblia diz que Jesus, no sábado, ele tinha um compromisso e um propósito com o Pai. A Bíblia diz que ele ia todos os sábados para a sinagoga. Segundo os historiadores, a sinagoga era um templo que tinha 7 portas, e cada uma porta você obtinha os seus objetivos, o seu milagre. Foi por ali pela onde passou Lucas, pela onde passou João, por onde passou
Mateus, passou Marcos, enfim, foi por onde passou os discípulos. Era ali onde Jesus tinha curado o cego de nascença. Foi ali que Jesus também curou uma mulher que tinha 12 anos, com fluxo de sangue. Foi ali que Jesus ele fez o paralítico que tinha 38 anos à beira de um tanque andar. Foi ali que Jesus usou a tua própria saliva e fez o mudo falar, fez o surdo ouvir. Louvado seja Deus. Mas a Bíblia diz que havia uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Já havia 18 anos. Mas a Bíblia nos revela que essa mulher tinha que fazer uso de supermercado, de padaria, de farmácia, médico. Essa mulher tinha que se locomover, mas ninguém andava, ninguém andava ela. Porque a Bíblia diz que aonde há vida, há esperança. Aonde há vida, há esperança. Eu não sei como foi a sua manhã, eu não sei como foi a tua tarde, eu não sei como é que você se encontra nesse momento, mas se você tem vida, você tem que ter esperança. E se você tem que ter esperança, você tem que esperar no Senhor nessa noite, porque o Senhor está aí a seu encontro, o Senhor está aí na sua direção, para Ele fazer o impossível ser possível na tua vida, através da tua fé, através da tua perseverança. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela sofria com essa enfermidade. Eu creio que muitos olhavam para essa mulher e diziam que não tinha mais jeito. Eu creio que muitos olhavam para ela e diziam que ela nunca iria voltar a ser a mesma. Eu creio que ela era rejeitada pela sociedade. Eu creio que ela era rejeitada pelos familiares. Mas a Bíblia diz que essa mulher, ela dava 18 anos acorrentada pelo inimigo de nossas almas. Mas presta bem atenção, essa mulher andava dentro desse templo da sinagoga. Essa mulher ia para dentro do templo, ela viu o milagre que Jesus fazia. Ela via os prodígios, via essas maravilhas. E porque essa mulher não tinha sido curada ainda? Porque essa mulher não tinha sido curada ainda? É porque para que eu e você, venha receber o que Deus tem para a nossa vida, tem um objetivo, tem um propósito. Presta atenção nessa noite. A Bíblia diz no livro de Apocalipse, o Senhor diz o quê? Estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, saciarei com ele e ele comigo. O Senhor está dizendo que ele não é invasor. O Senhor está dizendo que ele não é invasor. Presta atenção aqui nessa noite. Tem pregador que prega e diz que Deus, ele não precisa de mim e de você. Mas eu prego dentro da palavra e digo que Deus, ele necessita de mim e de você. Quem crê, diga amém. Tem poucas pessoas que dizem amém, porque não tem. Presta atenção aqui. Presta atenção aqui nessa noite. Presta atenção. Deus, ele precisa de mim e de você, sabe de quê? A decisão, a atitude e a determinação. Se não ter decisão, se não ter atitude e se não ter determinação, Deus, ele não vai até a mim e a você, porque ele não é invasor. Presta atenção aqui nessa noite. Eu creio que essa mulher cansou de sofrer. Eu creio que essa mulher cansou de ser mal amada. Eu creio que essa mulher cansou de ser rejeitada. Eu creio que essa mulher cansou de ser mancada, de ser zombada. Presta atenção aqui, mas ela se decidiu. Ela teve uma decisão. Qual foi a decisão dela? Qual foi a decisão dela nessa noite? Ela disse: eu vou por caminho. Eu vou por caminho, porque Jesus era o caminho de Jesus, passar daí para a sinagoga. Ela se decidiu, ela disse: eu vou por caminho. Presta atenção aqui nessa noite. Quando ela se decidiu e ela foi para o caminho, ela teve um privilégio bem grande. Como é esse privilégio, pastor? Ela teve um
e determinação. A Bíblia diz que ela se decidiu. A Bíblia diz que ela se decidiu. E quando ela se decidiu, ela foi para onde? Para o caminho. Só que a Bíblia conta uma passagem no céu Bartimeu. Ele estava onde? Na beira do caminho, esperando Jesus passar. E a Bíblia diz que muitos tentou o quê? Impedir. Que muitos tentou o quê? Parar. Que muitos tentou o quê? Calar. Então essa mulher ela criou atitude. Ela disse: eu só saio daqui quando eu tiver encontro com o mestre. Eu só saio daqui quando eu tiver encontro com o mestre. Ela criou uma atitude. Ela estava querendo dizer: eu não vou dar ouvido para quem vai dizer que eu não sou curada. Eu não vou dar ouvido para quem vai dizer que ele não vai perdoar meu pecado. Eu não vou dar ouvido para quem vai dizer que ele não vai olhar para mim. Eu não vou dar ouvido para quem vai dizer que ele não vai resolver meu problema. Eu não vou dar ouvido para quem vai dizer que ele não vai me curar. Eu só vou sair daqui quando eu viver meu milagre. Aleluia, glória a Deus. Preste atenção nessa noite. Ela se decidiu e foi para o caminho. E quando chegou no caminho, ela criou uma atitude. E essa atitude que ela criou, sabe o que aconteceu? A Bíblia diz que é bem Jesus. A Bíblia diz que é bem Jesus caminhando. Encontro de quem? Da decisão e da atitude. Qual é a sua decisão nessa noite e sua atitude nessa noite? Qual é a tua decisão e tua atitude nessa noite? O Senhor está caminhando na sua direção. O Espírito Santo está caminhando na tua direção. Qual foi a tua decisão quando você saiu de casa? Qual foi a tua atitude quando você sentou nessa cadeira? Aleluia. A Bíblia diz que é bem Jesus. E por cada decisão e atitude, a Bíblia diz que Jesus parou. A Bíblia diz que Jesus parou. E quando Jesus parou, a Bíblia diz que essa mulher ela criou o quê? Ela criou o quê? Uma determinação. Ela disse: eu só vou tirar o meu foco dele quando eu obter o meu milagre. Eu só vou tirar o meu foco dele quando eu obter o meu milagre. Você não está entendendo nessa noite. Você não está entendendo nessa noite. Você não está entendendo o que é que Deus está dizendo nessa noite. O seu foco não é quem te diz palavra, ao contrário. O teu foco não é para quem não acredita na tua recuperação. O teu foco não é para quem não acredita no teu milagre nem na tua cura. O teu foco é Ele. O teu foco é Ele. Porque Ele sabe aonde está doendo de você. Ele sabe a situação que você passa. Ele sabe o que você vive. Então fica focado nele. Para de viver os outros. Para de viver os outros. Viva você nessa noite. Porque Ele vai te obter o teu milagre. Aleluia, glória a Deus. Preste atenção aqui nessa noite. Essa mulher passou quantos anos sofrendo? Quantos anos sofrendo? 18. 18. Guarda 18, preste atenção. A Bíblia diz que quando Jesus veio, ela determinou. Ela criou decisão, que ela foi ao encontro dele. Ela criou uma atitude que ficou parada esperando ele. E ela criou uma determinação que só ia parar de olhar para ele quando ela obtesse o milagre. A Bíblia diz que Jesus olhou para ela e disse: ei, mulher, tem mulher aí nessa noite? Aleluia. Tem mulher aí nessa noite? Você tem mulher nessa